O Vasco da Gama avançou na tentativa da contratação de um zagueiro brasileiro, Arthur Chaves, que atua pelo Hoffenheim, tem tratativas avançadas com o Cruz Maltino. A ideia é que ele chegue por empréstimo com opção de compra. Esse jogador já esteve na mira de clubes brasileiros nessa janela de transferências. O São Paulo, por exemplo, tentou por inúmeras vezes fechar com o Hoffenheim. Na oportunidade, coisa de um mês atrás, o Hoffenheim só dava prioridade para negociações em definitivo. Como percebeu que não existem outras ofertas, hoje o time alemão já cogita emprestá-lo com opção que viraria obrigação se metas forem alcançadas. Jogador extremamente jovem e muito talentoso. O Rui Costa, que trabalhava no São Paulo, chegou a compará-lo com o Jeromel, entendendo que trata-se de alguém que, se tiver oportunidade no futebol brasileiro, pode escrever história. Vasco que perdeu em casa para o Santos por 3-0 e se complicou no Campeonato Nacional mais uma vez. O ataque não funcionou e a defesa do Vasco, que vinha bem com Pedro Emanuel, fez água. Já o Santos conseguiu uma vitória que o tirou da zona do rebaixamento. Pedro Emanuel deixou bem claro, o Vasco da Gama precisa contratar. O recado tá dado à diretoria e vamos ver de fato o que irá acontecer durante esses próximos dias. Eu vou trazer isso para você, as palavras do técnico português. Acabou a paciência de Pedro Emanuel. Tem também novidades importantes sobre o que vai acontecer nessa semana tensa e longa que se inicia nesta segunda-feira. Quinta tem decisão contra o Olímpia. Domingo tem jogo importante contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Tem informações que preocupam relacionadas a uma lesão de um jogador do Vasco da Gama, peça-chave para o português Pedro Emanuel, e muito mais para você aqui agora nesse Acorda Vascão. Primeiro vídeo, né, amigo torcedor vascaíno, desta sua segunda-feira, que chega daquele jeito, bastante agitado, bastante movimentado, cheio, lotado das últimas informações do nosso Vascão. Pois ontem, para mais de 20.400 pessoas dentro de São Januário, o Vasco da Gama foi derrotado para a equipe do Santos. O limitado Santos, que ainda não havia vencido nenhuma partida fora de casa, como visitante pelo Campeonato Brasileiro, conseguiu vencer ontem o Vasco. Em um jogo ruim, vamos ser sinceros, um jogo ruim do Vasco da Gama, comandado pelo técnico Pedro Emanuel, talvez a pior partida do português comandando o Cruz Maltino desde a sua chegada ao Rio de Janeiro. O Vasco, que de fato teve mais posse, 57% de posse de bola, mas que não conseguiu converter essa posse em gols. E talvez muito, né, também da falta de qualidade desse elenco, mas principalmente da falta de uma referência no setor ofensivo, e é um assunto que a gente volta a tocar, né? No final de tudo, a situação sempre será respondida com uma palavra: centroavante. É isso que o Vasco precisa. O Vasco ontem teve 19 finalizações, enquanto o Santos 11. O Vasco finalizou 3 bolas no gol, enquanto o Santos 5. O Vasco não colocou nenhuma bola para dentro. Das 5, o Santos colocou 3 para dentro da rede. O Santos tem, do outro lado, um atacante que é o Gabriel Barbosa, que tem, em 2026, 34 partidas com a camisa do Clube Paulista e 17 gols marcados. Além dos 17 gols, 7 assistências. Então são 24 participações em gols em 34 jogos. E a gente vê um Vasco da Gama que sofre, tendo Thiago Mendes e Puma Rodrigues como seus artilheiros do ano de 2026. Amigo vascaíno, isso daí não é normal, tá? Só para te falar, há um problema nítido, há um problema detectado, há um problema que todo mundo sabe. Se não contratar um centroavante, se não contratar um camisa 9, o Vasco da Gama terá sérios problemas até o final da temporada de 2026. E eu não falo de sérios problemas de ser eliminado de Copa Sul-Americana, de ser eliminado de Copa do Brasil, eu falo de queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Já já vou trazer aqui a vocês as palavras do técnico Pedro Emanuel sobre o que ele achou, né, sobre o que ele acha de toda essa situação e principalmente sobre a opinião bem dura e bem firme dele relacionada à chegada de novas contratações. Mas antes, eu quero trazer essas imagens, porque se teve algo positivo na noite de ontem em São Januário, foram essas imagens aí. Essas imagens, amigo torcedor Cruz Maltina, do técnico Pedro Emanuel, logo após o término do jogo, reunido com o grupo, reunido com os atletas, ali ainda no gramado de São Januário e falando. Eu não tenho as informações do que foi falado pelo técnico Pedro Emanuel ali naquele momento, mas
provavelmente foi um grande desabafo, provavelmente foi um choque de realidade para esse elenco do Vasco. Tava ruim o clima, tava tenso o clima, vaias, um clima hostil, e o Pedro Emanuel fez questão de chamar o grupo e mostrar, ó, tá vendo isso daí? Vocês não querem passar por isso que vocês estão passando hoje de novo? Trabalhem, busquem, lutem, porque ainda restam pela frente mais 14 partidas para o Vasco conseguir reverter essa situação que infelizmente se meteu no Campeonato Brasileiro. Então, se ontem teve alguma coisa boa, pelo menos foi o Pedro Emanuel chamando todo mundo para se reunir ainda dentro do vestiário. Ninguém sai, ninguém ainda dentro do campo, né? Ninguém vai pro vestiário, ninguém vai fugir, não. Bota a cara, vai ficar no gramado, vai tomar as vaias, vai ser xingado pela torcida e vai tentar mudar essa situação que foi o próprio elenco que se colocou nela. Com relação a reforços, Pedro Emanuel falou e deixou claro que o Vasco precisa contratar, mas não qualquer jogador, contratar atletas que façam a diferença. Nós temos dois deles que vocês já viram hoje atuar, estavam dentro desses planos, e sendo que o Facundo, mesmo não sendo um camisa 9, é um jogador que também pode fazer as três posições da frente, ponta e atacante, com características diferentes, como é lógico, daquele camisa 9 que vocês estão a falar, o atacante, e por isso mesmo nós estamos a avaliar também que é um momento difícil do mercado. É um momento onde temos que avaliar bem quem vem, porque quem vem tem que fazer de facto a diferença, tem que ajudar quem cá está, e quem cá está precisa dessa ajuda. Agora temos que avaliar bem que tipo de jogador é que vamos ter, porque por trazer acho que não acrescenta nada. Acho que tem que ser jogadores que venham para poder fazer a diferença. Mais do que a quantidade, tem que ser a qualidade, que tem que ser o nosso foco. Amigo, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras, né, do técnico Pedro Emanuel, e eu faço delas as minhas. Se for para contratar qualquer jogador, sinceramente, é melhor nem trazer, nem traz, nem contrata. O Vasco precisa de jogadores que façam a diferença. Eu acho que todos já sabemos. O Vasco precisa de centroavante, o Vasco precisa de um ponta, o Vasco precisa de um meio-campo, não tem condições de ficar dependendo de Tietchan e companhia. E o Vasco precisa também de um zagueiro. Mesmo ontem, o Vasco da Gama não tendo tido problema, né, no seu sistema defensivo, né, no seu setor defensivo, o Cuesta não falhou individualmente, nem o Robert Renan, mas o Vasco precisa desse jogador para estar ali ao lado. É tenso, cara. É difícil. Olha, mais um ano passando por essa dura situação. E, bom, amigo vascaíno, a tabela do Campeonato Brasileiro agora é essa, ó. Eis a posição do Vasco da Gama no Brasileiro. Que loucura, cara. 19º colocado do Campeonato Brasileiro, 22 pontos conquistados. Vasco da Gama que tem um jogo a menos por não ter entrado em campo, né, contra a equipe da Chapecoense. Mas todas as equipes ali de baixo praticamente estão com um jogo a menos também. O Internacional entra em campo hoje contra o Remo. Jogo importante para o Vasco, é torcer para um empate aqui do Inter. Então o Vasco tem esse jogo hoje para acompanhar dentro do Beira-Rio, Internacional e Remo. Empate seria realmente o resultado ideal, né? Então o Vasco tem 22 pontos. A Chape, rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o Remo com 22 e Inter com 22 que se enfrentam nessa segunda, no Beira-Rio. Mirassol na 16ª colocação com 23. Grêmio e Santos com 25. É até aí que eu vou nesse momento no Campeonato Brasileiro. São esses os adversários do Vasco. E olha que loucura. Santos com 25. Vasco perdeu 6 pontos para o Santos no Brasileiro. Perdeu na Vila e perdeu em São Januário. Então, se não fosse o Vasco, o Santos estaria com bem menos pontos no Brasileirão. Grêmio, o Vasco conseguiu vencer. Mirassol, o Vasco perde no Maião e perde em São Januário. Olha que loucura. Internacional no Beira-Rio, se eu não me engano, o Vasco perde também. Remo, o Vasco empata. Então o Vasco não conseguiu vencer os adversários da parte de baixo da tabela, gente. E agora terá pela frente Palmeiras dentro do Allianz, no próximo final de semana. Essa é a situação do Vasco da Gama. Palmeiras no Allianz, domingo. O Vasco precisa vencer.
Porque se o Vasco não vencer o Palmeiras no próximo domingo, o Vasco poderá ficar ainda mais distante de uma saída da zona do rebaixamento. O Vasco está exatamente 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Vasco termina o Brasileiro pré-Copa do Mundo no Z4 e permanece na zona do rebaixamento, mesmo após 4 rodadas do retorno do Brasileirão. Essa é a situação do Vasco. Precisa mudar o quanto antes. E o Pedro Emanuel falou um pouquinho sobre toda essa situação e, é claro, eu trago as palavras dele aqui para você. Se liga só. E desde já agradecer aos nossos adeptos, à nossa torcida que esteve em peso e que nos apoiou e também compreendo aquilo que foi o final do jogo, porque todos nós ficamos desiludidos, apontados e revoltados com o resultado final. Mas isto é o que se faz às equipas, saber viver nos momentos difíceis, e hoje era um momento em que nós estávamos em crescendo, vinhamos numa sequência de jogos sem perder, com aquilo que tinha sido a competência que nós revelamos e que hoje não fomos capazes de a manter durante 90 minutos, e por isso este resultado, que é tão cruel para nós, que é penalizador, contra um adversário direto. Amigo torcedor Cruz Maltino, essa é a situação. Sinceramente é tenso, cara, é difícil, é complicado demais. O Vasco da Gama, que é para deixar o torcedor vascaíno feliz, não consegue, cara. E a situação é tão complicada que a gente vê o Brenner marcando 2 gols e se machucando. E agora a gente vê, amigo torcedor Cruz Maltino, o Jair, que se tornou uma peça tão importante para o Vasco. Também, a mesma coisa. O Jair foi substituído na partida de ontem, ainda no primeiro tempo, pois sentiu o adutor da coxa. Hoje, segunda-feira, estará sendo reavaliado no CT Moacir Barbosa, mas há sim a possibilidade do Jair ter sofrido uma lesão no músculo adutor da coxa. Ou seja, o Vasco pode ter de fora dessas próximas partidas um jogador que vinha sendo essencial por uma lesão muscular, amigo torcedor Cruz Maltino. É importante lembrar, o Jair voltou de uma lesão de ligamento, né? Uma lesão dura, uma lesão séria, ficou muito tempo parado e já voltou jogando numa alta intensidade, porque era necessário ele estar em campo com o Vasco em 3 competições diferentes. Tá aí, ó, o resultado, lesão confirmada. Então, é complicado, é tenso, é muito difícil, amigo torcedor vascaíno, tudo que acontece com o nosso Vasco. Olha, vamos ver, semana importante, semana em que o Vasco precisa estar ao mercado, contratando, a janela de transferência já se fecha, dia 10 de setembro, será o último dia da janela de transferência, então teremos pela frente aí 24 dias para contratar, mas do jeito que o Vasco é lento para fechar com reforço me preocupa. Não à toa, apenas 2 jogadores foram contratados na janela de transferências, tá? 2 jogadores apenas. Vamos debater as contas do Vasco para ficar na primeira divisão. Chegamos neste nível na competição. O Vasco se enrola, não vence há 7 jogos, investe, mas não consegue formar um time digno de jogar futebol e de tirar o time dessa situação. Bom, a derrota de ontem por 3-0 para o Santos foi doída, mas ela escancara uma série de problemas que o Vasco vem atravessando nessa temporada. Contratações que não dão certo, contratações que não rendem, dinheiro que está indo pelo ralo. O Vasco investiu quase 200 milhões de reais. Ah, mas não pagou. Vai pagar. E não consegue formar um time. Vou excetuar Santiago Sousa e o Facundo Coridio, que estrearam ontem. Facundo, para mim, foi bem no jogo. Sousa, tendo que se ambientar, entrou durante a partida, mas uma atuação razoável. São 2 jogadores que serão úteis, porém outros que estão sendo inúteis ao Vasco da Gama. Ou por não conseguirem fazer gols, função, armarem o jogo, assistência. O que acontece com o time? Dessas contratações da temporada, o técnico Pedro Emanuel não tem nenhuma ingerência. O Pedro Emanuel não pediu o Saldívia, que ficou fora da lista ontem. O Pedro Emanuel não pediu o Spinelli, que não consegue dominar uma bola, não consegue concluir com eficiência, mal na temporada. O Pedro Emanuel não pediu o Rinestrosa.
O Pedro Emanuel não pediu o Brenner, que está machucado. O Pedro Emanuel... Cara, o que acontece com o time do Vasco? Até quando a gente vai ficar correndo em círculo e não conseguir correr para frente? Somar pontos. O Vasco não pode perder um caminhão de gols. Não pode o Vasco ter 12 finalizações no primeiro tempo e só 2 no alvo. Os atacantes do Vasco são de chorar. David, Rinestrosa, Adson, Andrés Gomes, Spinelli, o próprio Brenner que está machucado. Se você somar esses 6 jogadores e que os salários ultrapassam 3 milhões de reais, mas ultrapassa muito, bota 4, quase 5 milhões de reais aí. David 700, o Adson na faixa de 500, Spinelli na faixa de 400, Rinestrosa da mesma forma. Ah, tem o Nuno também. Então, se você juntar os 7 jogadores que ultrapassam 5 milhões praticamente de reais de salários, não estou nem falando das aquisições, eles não entregam futebol para isso. Se você tem 7 inoperantes jogadores para o setor ofensivo que tem que resolver, que gastam, que o Vasco tem que investir quase 5 milhões por mês com essas figuras, você teria 2 das galáxias por 2 milhões, mais barato. Jogadores que resolveriam o nosso problema. O problema não está na quantidade, o problema está na qualidade. A qualidade do Vasco é muito ruim e não é de hoje. Óbvio que David, Adson não são dessa gestão, mas estão no Vasco. Cabe à direção arrumar um novo caminho para eles. Não estou nem falando do Lloyd, hein? Está voltando de empréstimo e a direção precisa se virar. É um problema da atual gestão, porque contratou o angolano, que não joga absolutamente nada. Garré teve que se virar para arrumar um destino para ele, o Nuno despencou de rendimento. Então, meus amigos, como que o Vasco vai andar? A matemática joga contra o Vasco. São 7 jogos sem vencer. Você lembra quando foi a última vitória no Campeonato Brasileiro? Eu vou falar mais à frente quando é que foi, mas quero que você escreva aqui nos comentários. Vê se você lembra. Vou dar um spoiler para você. Tem bastante tempo e foi antes da Copa do Mundo. Depois dessa vitória, que você vai escrever aqui, o Vasco pegou o Inter, tomou 4-1. O Vasco pegou em casa o Red Bull Bragantino, tomou 3-0. Pegou o Galo, perdeu por 1-0. Veio a Copa do Mundo, jogou contra o Vitória, perdeu de 1-0 na estreia do Pedro Emanuel. Veio para casa, empatou com o Mirassol em 1-1. Na rodada seguinte, o jogo foi adiado com a Chape, porque o Vasco tinha a Copa do Brasil. Bahia fora, 0-0. Aí foi uma boa atuação que nos dava a impressão de vínhamos de uma classificação na Copa do Brasil, empatamos com o Bahia, pô, parece que o time agora está engrenando. Aí a gente toma um pau do Santos em casa, 3-0. Se nós pegarmos os 7 jogos que o Vasco não vence no Brasileiro, 5 derrotas, 2 empates, 13 gols sofridos, apenas 2 gols marcados. Se somarmos isso à Copa Sul-Americana, à Copa do Brasil, o desempenho é muito baixo, por mais que tenhamos classificado na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Mas não é desempenho de um time que tem uma folha de 15 milhões de reais ou mais. O desempenho do Vasco é medíocre. Medíocre. O Vasco é 19º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem um desempenho medíocre na competição, para quem tem uma folha de 15 milhões de reais. Não pode gastar quase 200 milhões de reais em aquisições, uma folha de 15 milhões de reais e ter esse desempenho medíocre. As contas estão aí. O Vasco precisa dos 16 jogos restantes que tem a realizar, 8 vitórias para não fazer contas. 24 pontos precisa somar para se juntar aos 22 e fazer 46. E aí não tem nenhum risco de ficar na primeira, de cair para a segunda divisão e ficar na primeira divisão. Cara, é lamentável chegar nesta rodada de número 22 para o Vasco fazendo essas contas. É medíocre.
é medíocre e esse elenco precisa ser cobrado. Aliás, não só o elenco. O senhor Admar Lopes também precisa ser cobrado. O senhor Felipe, principalmente, porque ele está na quarta janela e não consegue montar um elenco capaz. É sempre remontando elenco, é sempre contratando, gastando, jogando dinheiro pelo ralo. Nunca vou discutir a qualidade do Felipe como jogador, como campeão pelo Vasco, mas como diretor, a história é medíocre. Bangu, Tigre, Confiança como treinador, nunca foi um diretor técnico e tem esse cargo importantíssimo no Vasco e não entrega absolutamente nada e nada acontece com ele. Ah, porque ele é amigo do Pedrinho. Oda-se que ele é amigo do Pedrinho. O Vasco não é clube de amigos. O Vasco é uma empresa. E o Lamarck haverá e vai continuar o Felipe. Pasmem. Vai continuar no departamento de scout, que não consegue, no ano passado, identificar que o Viveiros seria um baita atacante para o Vasco. Não consegue identificar o Carlos Vinícius livre no Fulham para ser o 9 do Vasco. Aí vem com a conversa de que não tem 9. Não tem, é competência para achar um 9. Aí vem com o Lloyd, aí vem com o Spinelli, vem com o Brenner. Cada hora vai vir com uma desculpa. E o dinheiro vai embora pelo ralo. Até quando? Lembra da última vitória do Vasco? Pois bem, foi no dia 10 de maio contra o Atlético Paranaense em casa, 1-0. 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a pergunta que eu faço para você, torcedor. Dá tempo de salvar? Dá. Você acredita com esse desempenho? Não. Ter um desempenho de 8 vitórias ou 7 vitórias e 2 empates com esse time, mas vai melhorar, vai chegar reforço. Cara, quando? Próximo jogo é o Palmeiras fora, depois é o Cruzeiro em casa. Embalado Cruzeiro, que ontem bateu o Corinthians fora de casa. Se a gente não consegue somar 3 pontos diante de um time do Santos, que a gente ataca e não faz gol, como é que a gente vai apostar em vitórias nessa sequência? Eu estou falando que tem ainda pela frente Flamengo, Corinthians, Fluminense. Olha quantos jogos pesados. E nada. Ainda tem o Atlético Paranaense também, né? A gente ainda vai pegar lá na frente. Tem o Internacional, tem o Red Bull Bragantino, tem o Galo. Vambora. Vamos para mais uma semana. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Voltaremos no próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.